Então, bom dia, professor George. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de termoquímica. Na aula passada falamos do capítulo 9, que justamente foi a introdução à termoquímica. Mostrei para vocês a questão da quantidade de calor. Vimos quais são os tipos de reações relacionadas à termoquímica. Vimos o que é uma reação endotérmica, o que é uma reação exotérmica, que esses calores de reação estão relacionados à entalpia. Nós vimos como é que se calcula a entalpia, a variação, a entalpia do produto menos a entalpia dos reagentes. Então, nós trabalhamos tudo isso na aula passada. Vou ainda fazer umas questõezinhas aqui rápidas para a gente relembrar o que foi dito na aula passada, para eu poder falar justamente das equações termoquímicas, né? Que é correspondente agora ao próximo capítulo. Tudo bem? Não está sendo espelhado aí, que eu estava mexendo aqui e vi que dá para eu abrir dá para eu abrir um Jamboard, né? Que dá para eu escrever e tudo mais, né? Então, deixa eu ver alguém pedindo para entrar. Pronto, vai aparecer aí na tela para vocês o slide para a gente trabalhar hoje. Tá, eu acredito que já tenha aparecido. Apareceu para vocês aí? Só confirmam, por favor. Só faça a confirmação se apareceu. Já apareceu para vocês? Porque eu não tenho mais o retorno aqui. Apareceu. Muito obrigado, Bruno. Vamos lá. Pronto. Bem, para a gente observar essa reação, vou colocar bem aqui um laser rapidão. Aqui a gente está falando diretamente da entalpia, né? Os valores negativos e positivos é que vão indicar para a gente o tipo de reação, se é uma reação endotérmica ou reação exotérmica. Falamos isso na semana passada. Essa variação, esse ΔH, ele indica o processo que está acontecendo na reação. Se ela está produzindo ou liberando calor, ou se ela está absorvendo calor para poder funcionar. Então, é tudo relacionado a esse funcionamento. Se vai produzir calor ou se vai absorver calor para poder uma reação acontecer. E é através desse cálculo que nós vamos fazer aí e definir se é endotérmico ou se é exotérmico. Então, se você ver aí nesse pequeno exemplo, está aqui uma quantidade de quilojoule, né? Lembrando que o quilojoule corresponde a 1000 joules, né? Então, já fazendo aí uma referência já feita, né? 870 kJ, esse HI que vocês estão vendo aí, ele corresponde à entalpia dos reagentes, né? A entalpia inicial. Lembre-se que é uma variação, tá, gente? É uma variação. Então, é o final menos o inicial. É o produto menos o reagente. É o que termina menos o que está iniciando. Ou, fazendo a relação de equação química, como você já conhece, reagente-produto. Produto sempre antes do reagente, fazendo aí essa relação matemática, essa diferença, né? Por isso que o nome é variação. Então, nós temos aqui 870 quilojoules. Esses 870 quilojoules está aqui na transformação de 1000 quilojoules na entalpia final. Eu quero saber a variação e quero indicar especificamente aí que tipo de reação aconteceu. Se é uma reação endotérmica ou uma reação exotérmica. Então, veja só. Se é produto menos o reagente, né, que seria, deixa eu botar agora aqui uma canetinha. Pronto, se a variação de entalpia é ΔH, que é justamente a entalpia do produto menos a entalpia dos reagentes, ou do jeito que vocês estão vendo aí, né, ó, esse ΔH vai ser a entalpia final. Quem é que pediu para entrar? Alguém pediu para entrar, não vi a visualização. Entalpia final menos entalpia inicial, né? Entalpia final menos entalpia inicial. A relação é a mesma, tá ok? A relação que se faz desse cálculo aqui de entalpia é a mesma. Ixi, Maria, deu para adicionar a Evelyn? Evelyn, você entrou? Não consegui ver se ela entrou. Será que ela entrou? Deixa eu ver, a Evelyn entrou. Entrei, professor. Ok, Evelyn, porque eu fui adicionar rápido e aí fiquei com medo de ter negado, mas tudo bem, bora lá. Então, o que a gente está vendo aqui, Evelyn, para quem chegou agora, nós vamos fazer um cálculo relacionado ao que foi visto na aula passada, variação de entalpia. Nós analisamos os gráficos também, né? Lembre que nós vimos os gráficos, que quando nós temos uma reação
exotérmica, quando a reação é exotérmica, nós lembramos que a entalpia dos reagentes é maior que a entalpia dos produtos. Entalpia dos reagentes maior que a entalpia dos produtos. A endotérmica é o contrário. Os reagentes vão ser menores que os produtos. A gente vê onde? No gráfico. É como se eu estivesse dizendo isso aqui para o exotérmico. Ó. Eu tenho bem aqui os reagentes, né, que vai haver aqui a liberação de calor, e tem aqui o produto. Né? Então, aqui seria reagente e aqui produto. Isso daqui para a exotérmica. Para a endotérmica é o contrário, né? Ó, lembrando que aqui eu estou falando de energia, né? Não dá para desenhar aqui, tudo bem? Mas eu quero só que vocês vejam aí as plataformas, né? Como é que elas são analisadas quando você se depara com os gráficos. Deixa eu dar uma melhorada bem aqui na minha escrita. Pronto, agora fica bem melhor para escrever. Que a mesa estava lá no Bela Vista e eu aqui no Disseu, então estava dando ruim. Então, quando eu vou falar dessa relação aqui endotérmica, eu vou ver o seguinte, ó, o reagente vai estar bem aqui embaixo agora, ó. O reagente está embaixo, então vai absorver energia para chegar aqui no produto. Então, aqui é produto, aqui é reagente. Se deparou com essa situação, onde nós temos a entalpia e caminho da reação, então é um processo endotérmico. Só para a gente relembrar o que foi dito aí. Então, como é que seria? Qual seria o nosso resultado? É um processo endotérmico? É endotérmico que absorve 130 kJ? Então, nós vamos ver aqui a variação. Ó, vamos ver aqui a variação. Que eu vou pegar quem? Sempre o final, não é isso? Ó. Aqui seria o nosso HF, né? Menos o HI. Então, note que o nosso resultado é positivo, né? Ó. Se o nosso resultado é positivo, consequentemente, nós temos uma reação endotérmica, né? Então, 130 quilojoules, não é isso? Ó? 130 quilojoules. Lembrando que 1 quilojoule, só para a gente lembrar, não para não esquecer nunca mais, corresponde a 1000 joules. Tá? Então, quando eu tenho, por exemplo, numa relação de ΔH, um valor, pode estar assim para vocês, ó, mais 130 kilojoule mol. O que quer dizer esse quilojoule mol? Quer dizer que em 1 mol da reação, ou de qualquer participante da reação, tanto de reagente quanto de produto, nós vamos ver isso em reação de combustão. Eu preciso calcular essa quantidade de quilojoule. Então, eu vou levar em consideração o balanceamento da reação. Então, é um outro fator que vocês precisam estar sempre ligados, principalmente quando vocês estiverem fazendo o Enem. Porque essa parte de termoquímica, ela é muito frequente. O nosso próximo conteúdo vai ser lei de Hess. A lei de Hess é o carro-chefe da termoquímica, que é justamente a somatória, gente, dessas variações de temperatura, dessas variações termoquímicas. Então, eu vou somar de cada equação que eu tiver lá e levar em consideração o balanceamento de cada um dos componentes dessas reações. Vou mostrar para vocês passo a passo isso daí. Vamos voltar aqui, então, quando eu digo que eu tenho 130 kJ mol, quer dizer que o mol da reação ou de componentes, nós temos esse valor aí relacionado a quilojoule. Então, podemos fazer um cálculo matemático simples, que eu vou mostrar para vocês também, não se preocupem, tá ok? Então, nós temos aí uma relação matemática vinculada à variação de entalpia, tá? Que é o carro-chefe, é a base, tá? Então, nós temos que ter essa base aí, não podemos nos perder nunca em relação à variação de entalpia, tudo bem? Deu para entender essa questão do cálculo aí? Posso prosseguir? Prosseguindo, tá? Aqui tem uma reação de fenômenos, né? Se é endotérmico ou exotérmico. Lembre-se que se é endo, ele vai absorver endo, dentro, exo, fora. Aqui vai produzir ou liberar calor. Assinale a alternativa que contém apenas processos exotérmicos, que precisam liberar calor, precisam produzir energia para que a reação ocorra. Vamos lá na letra A. Formação das nuvens. Formação das nuvens é o estado de vapor, não é não? Então, se é o estado de vapor, ele está absorvendo, aqui é uma absorção. Então, não é o que a gente quer, não é isso? Então, já posso dizer que não pode ser. Agora, secagem das roupas também é um processo de absorção, não é? Queima do carvão, a liberação de energia. Falou de combustão, crianças?
está falando de liberar energia, você consegue sentir o calor à distância. Então, aqui sim seria um processo exotérmico. A questão que é todos exotérmicos, não é verdade? Então, bora lá. Na letra B, formação de geada. A geada é o gelo, né? A neve, não é isso? Tendo aquela geada, se diminuir mais a temperatura, é que vira a neve, né? Praticamente. Combustão de motores também corresponde aí a exotérmicos, mas evaporação da água dos lagos é uma absorção. Está absorvendo energia, não é? Então não pode ser justamente por esse fator. Na letra C, evaporação dos mares, então já não dá, né? Não dá para levar. Evaporação dos mares está absorvendo energia. Aqui está absorvendo. Secagem das roupas também absorve energia. Explosão de fogos de artifício. Aqui está liberando energia. Nesse daqui seria o único, né? Compatível com o que a questão pede. Então não pode ser também a letra C. Na letra D, queima de carvão, tudo bem. Formação de geada, tudo bem. Agora, derretimento do gelo, não. Para derreter o gelo, nós precisamos absorver calor, precisamos absorver energia, não é? Então, não pode ser pelo derretimento do gelo. E, posteriormente, só fica aí a letra E, e vamos analisar, né? Vamos analisar, porque nem tudo é perfeito. Então, combustão de motores de automóveis, correto. Se combustão é queima, então está liberando calor. Explosão de fogo de artifício também libera calor para que possa ocorrer. E a formação de geada. Gente, veja só, para formar geada, para formar gelo, o gelo se formar, ele precisa liberar aquele calor que ele absorveu. Por exemplo, o derretimento do gelo. Quando o gelo derrete, né, quando tem esse processo de derretimento, ele absorve. Para ele voltar para o estado sólido, o que é que ele vai fazer? Aquele calor absorvido vai ser liberado. Então, ele libera o seu calor para poder ficar no estado sólido. Então, ele tem uma liberação de calor. Ali é exotérmico. Então, nós temos aí a letra E como o gabarito correto. Todos os processos exotérmicos. E nós podemos agora passar para outro capítulo. Tudo bem? Alguma pergunta, gente? Deu para compreender essa relação de variação de entalpia e essa questão de endotérmico e exotérmico, as reações? Posso prosseguir? Qualquer coisa, por favor, me chame a atenção, tá ok? Vamos aqui no procedimento. Aqui não, a gente vai trabalhar mais à frente, tá? A gente não vai perder tanto tempo com muitas questões, porque aqui é a mesma relação de exotérmico e endotérmico. Aqui só vou mostrar para a gente ver como é que funciona o mol que eu tinha falado. Observa aí, Bruno, ó. Quando o mol de etanol, quando eu tô falando mol de etanol, tá aqui o etanol bonitinho, né, o álcool que a gente tem em casa, que está passando na mão todo o tempo agora, passa do estado líquido para o estado gasoso. Então, tem aqui duas passagens, né, do estado líquido para o gasoso. Então, estou absorvendo calor, né? Aqui o nome já está dizendo, ó, ocorre a absorção desse valor aqui, ó, 43,5 kJ de calor. Então, note que o valor é positivo, não é verdade? Represente esse processo por meio de uma equação química acompanhada do respectivo valor de entalpia, né? Então, é do estado líquido para o estado de vapor. Então, seria o próprio elemento, né? Ó, C2H5OH, só representa o estado dele aqui, que no caso é o estado líquido, que vai passar para o estado de vapor, quando vocês precisarem fazer representações, né? Então, vou representar aqui o vapor. E aqui do ladinho, vou colocar a variação de entalpia. Se ele está absorvendo, o meu resultado é positivo. 43,5 kJ, né? No caso, pode ser mol, né? Porque ele está falando de um mol, né? Então, a relação de um mol... Vou colocar aqui uma barrinha mol. Só para a gente ver, acho que o que vai aparecer aqui talvez não esteja mol, não tenha. Mas a relação de mol é fundamental. Como, por exemplo, se eu tivesse dito que eu tenho em 1 mol de álcool no estado líquido, eu tenho 43,5 kJ. Em 2 mols desse mesmo álcool no estado líquido, é como se eu estivesse fazendo isso, Bruna e meus queridos amigos, estivesse fazendo uma regra de 3, né, ó. Então, se eu aumento a quantidade, se eu dobrei, eu vou ter que mexer aqui também. É como se eu estivesse dizendo isso. 1 mol de álcool tem 43,5 kJ. Tem isso daqui de calor em 1 mol. Em 2 mols de álcool, eu vou ter X, então terei o dobro, né? Vai ser 2 vezes 43,5. Note que o resultado tem que ser com um sinal que nós já conhecemos, não é isso?
sinal positivo, que é o endotérmico. Então, vai ter 87 kJ em 2 mols. Então, nós temos 87 kJ em 2 mols de álcool. Então, note que é algo que é bem simplório na nossa vida, no nosso cotidiano. Esses cálculos relacionados aí à regra de 3. Então, você fez uma relação em mol e quilojoule para poder calcular esse duplo que eu acabei de fazer. Ficou difícil o entendimento do que eu acabei de dizer sobre mols, mol de quilojoule. Eu dei um exemplo só, tá? Botei 2 mols de álcool no seu estado líquido, tá ok? É como se tivesse feito um balanceamento, né? Então, só fiz a relação. Então, note que se eu dobrei a concentração, né? Se eu dobrei a quantidade de mol, vou ter que dobrar também o tipo de energia, né? Então, vai haver esse processo. Se eu tivesse triplicado a concentração, triplicaria também a energia, e assim a gente vai trabalhando com esses cálculos termoquímicos. Tudo bem? Vamos agora falar do capítulo 10, que é justamente a equação termoquímica. Nós já entendemos o que é esse processo endotérmico e exotérmico, qual é a variação, o que é uma variação de entalpia. Agora vamos trabalhar aí essas equações químicas. Então, vamos lá. Equação química que indica... O que é que ela vai indicar para a gente? Oi? A Lia não entendeu, ela tá pedindo para repetir. Sim, desculpa, Lia, eu não vi o chat. Veja só, Lia. Aqui é um mol, tá? Ó, um mol e um mol. E deu esse valor. Aqui não tá mol, mas eu vou colocar aqui, ó, tá vendo, ó? Se eu tivesse pedido nessa mesma questão, vamos dizer, eu vou apagar tudo, tá? Vou apagar tudo aqui, pelo menos essa parte que eu escrevi, aqui, ó. Vamos dizer, Lia, que nessa mesma questão, ele perguntasse pra gente quantos quilojoules teria nessa mesma questão aqui. Deixa eu apagar logo aqui. Se eu botasse bem aqui, quantos quilojoules tem 2 mols de álcool no estado líquido? Botasse bem aqui, quantos quilojoules tem em 2 mols de álcool? Vou botar etanol para ficar bonitinho. No estado líquido. Tivesse perguntado isso, tivesse feito toda essa relação para vocês fazerem a representação, e no final pedisse para que vocês calculassem aí essa quantidade de quilojoule. Como é que nós faríamos, Lia? Primeiro, observava o balanceamento. O balanceamento, você está vendo que está igual. Eu tenho um mol de etanol no estado líquido e tenho um mol de etanol no estado de vapor, até porque vocês veem que é uma passagem, né? Isso daí é um processo de transformação, é uma passagem. Então, se eu quero fazer essa relação com o mol, eu vou fazer isso, ó, tenho que olhar para cá, eu já tenho a quantidade. Então, tudo que eu estou vendo aqui de mol, Lia, corresponde a esse valor, 43,5 quilojoules por mol. Isso quer dizer o quê? Que em um mol, vou colocar aqui embaixo, ó, em um mol de etanol, nós temos, né, foi absorvido 43,5 quilojoules em um mol. Foi absorvido 43,5 quilojoules. Por que eu estou falando absorvido? Que lá na questão está dizendo, ocorreu a absorção. Então, em 2 mols de etanol, quanto calor vai ser absorvido? É uma regra de 3 simples. Vou chamar de X. Então, X vai ser 3, aliás, perdão, 3 não, 2. Onde é que eu vi esse 3? 2, tá? Vou botar um 2 aqui em cima. 2 vezes 43,5 quilojoules. Dividido por 1 vai dar ele mesmo, né? Então, vai dar 87 quilojoules. Então, o dobro, né? Ele dobrou. Se eu dobrei a quantidade molar, eu dobrei também a minha energia absorvida, né? Então, eu fiz uma relação aí de energia de absorção. Então, é um processo aqui endotérmico. Então, quando você se deparar com essas situações, Lia, é só você fazer relação com a quantidade de mol do elemento que a questão te pede. Se fosse uma combustão, veja só, se eu tivesse pedido a combustão do próprio etanol, C2H5OH, então você tem que lembrar que reação de combustão, ela está representada com o comburente, que é o oxigênio, e vai liberar CO2 e vai haver liberação de água.
ela, obviamente que na questão vai te dar um valor aqui, ó. Um valor em quilojoule mol. Ela vai querer saber, por exemplo, quantos mols tem, ou quantos quilojoules tem CO2 produzido, né? Então, é tudo uma relação matemática. Lógico que você precisa fazer o balanceamento dessa reação. Ela não vai estar balanceadinha para vocês, né? Ó, por exemplo, da 2, né? Que eu tenho quantos carbonos aqui? Tenho 2, botei lá. Eu tenho quantos hidrogênios aqui? Tenho 6. Aqui eu só tenho 2, então eu tenho que colocar um 3. Quando eu coloquei aqui, fiquei com 4 carbonos, mais 3, 7, né? Então, tenho que colocar um 7,5 aqui, ó. Então, nós temos uma relação matemática. Então, nessa reação, eu tenho 2 mols de CO2, 3 mols de água. Isso daqui é a fração relacionada para poder igualar. E apenas 1 mol de álcool. Então, ele pode te pedir para você calcular essa quantidade, né? Quantos que você vai ter de mols de CO2 para quilojoule da reação. Então, tem tudo a ver com as relações matemáticas de estequiometria. Lia, pergunta que não quer calar, deu para entender? Posso prosseguir? Você está falando no chat, né? Deixa eu ver aqui. Então, vou prosseguir, tá, Lia? Vou prosseguir, ok? Então, vamos lá. Pronto. Variação de entalpia, ela vai aparecer lá no finalzinho, ó, tá aqui, ó. A variação aparece. Os estados físicos da substância, é importante vocês observar os estados físicos, porque nós vamos ver as passagens, tá? Essas passagens do estado sólido para o estado líquido, do estado líquido para o estado de vapor. Essas passagens indicam que tipo de reação estamos trabalhando. Se é uma reação que vai absorver energia ou se é uma reação que vai liberar energia, tá? Então, preciso estar muito ligado também com esse tipo de indicação, no caso, o estado físico dos elementos. Outro, as condições de temperatura e pressão, que aqui seria as chamadas CNTP. Condições normais de temperatura e pressão. Parece sigla de partido, né? Mas é a CNTP, que vai indicar para a gente isso daqui, ó. 25 graus Celsius, numa pressão de 1 atm. Ah, professor, isso vai vincular? Vai, porque existem fatores que influenciam. A pressão, a temperatura, vão modificar a variação de entalpia. Também são fatores que influenciam. Do mesmo jeito que eu acabei de falar dos estados físicos, ok? Então, essa é uma equação termoquímica, gente. E eu mostrei para vocês na aula passada, que essa mesma equação aí, ela representa que tipo de reação? Esse sinal negativo representa que tipo de reação, gente? É endotérmico ou é exotérmico negativo? Você olhou para a variação, viu o resultado negativo? Não esquece, gente, é exotérmico. Está fazendo o que aí nesse processo? Está liberando calor, está liberando energia. Não esqueçam da simbologia. Se é positivo, é endotérmico. Se é negativo, é exotérmico. Só não se agarre demais esses sinais, porque pode aparecer as pegadinhas e vocês se perderem. Como, por exemplo, se eu tivesse colocado esse resultado aqui somado ao produto. Se eu tivesse feito isso. Observa. Tivesse colocado desse jeito aqui, ó. Não tivesse colocado como variação. Então, muitos alunos esperam a variação, né? Então, não caia no conto do vigário do Enem, porque o Enem, ele gosta de pegar a gente. Então, veja, ó, se tivesse colocado assim, aqui no estado líquido, tivesse colocado assim, mais 572 kJ. Aí o aluno vai ver isso daqui, ó, não vocês, porque vocês são espertos. Vocês vão olhar esse positivo, vocês vão olhar essa somatória no produto e vão dizer, não, a gente não cai nesse conto do vigário, Enem. Aí não é um processo endotérmico, aí é exotérmico, tá? Muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo, tá ok? Muito cuidado mesmo com isso daí, tá bom? Vamos lá, prosseguindo. Das equações termoquímicas que influenciam na entalpia das reações. Então, bora ver. Quem que vai influenciar na entalpia? Quantidade das espécies químicas. Então, você vai olhar a reação, vocês estão vendo ela aí aparecendo. Vocês notam que quando eu dobrei as quantidades, o que foi que aconteceu com a variação de entalpia? Elas dobraram também, né? Então, a influência da quantidade das espécies químicas. Então, até aqui, ó, eu tenho 1 mol de H2, eu tenho 1 meio de O2
produzindo 1 mol de água. Isso é um balanceamento normal. Se eu quiser eliminar essa fração, o que é que eu faço? Eu vou multiplicar essa reação por 2, foi o que foi feito. Então, ficou 2 moléculas de H2, com apenas uma daqui, porque ficou 2 vezes 1/2, cancela aqui, ó, fica 1, né? Ficou umzinho aí, então, ele não bota, não precisa, né? E o 2 aqui, porque multiplicou por 2. Então, note que quando eu fiz isso, quando eu multipliquei para poder eliminar essa fração, eu multipliquei aqui também. Então, vocês têm que lembrar sempre disso quando se trabalha com equações termoquímicas. Tudo que você fizer de influência, tudo que você modificar nessa equação, você precisa modificar o valor. Ouçam bem, modificar o valor, nunca o sinal. Esse sinal nunca é modificado. O que vai modificar é apenas o valor. Tudo bem? Então, note, mostrei para vocês uma das influências, que é a questão das quantidades das espécies químicas. Aumentei as quantidades molares, obviamente que eu vou também mexer com o valor da variação. Prosseguindo. Estado alotrópico. Professor, o que é o estado alotrópico? Gente, alotropia é uma propriedade da matéria onde nós temos a mesma simbologia, os elementos, né, correspondem à mesma simbologia, mas eles possuem funções e estruturas totalmente diferentes. Exemplo, tá vendo aí o carbono, grafite, carbono, diamante. Outro, oxigênio e enxofre, vou colocar bem aqui do lado, ó. Vou colocar bem aqui, ó, oxigênio e ozônio. São alótropos, veja, são o mesmo elemento. Outro é carbono, grafite, carbono, diamante, oxigênio. Não me veio outro na memória agora, deixa eu ver. É o enxofre. Nós temos o enxofre monoclínico e nós temos o enxofre molecular, né? Que é mais ou menos isso. Então, note que nós temos o mesmo elemento, né? Ó, mas só que são estruturas e formas totalmente diferentes. Isso é alotropia. E o que é que nós temos que levar em consideração o estado alotrópico, por exemplo, professor? Toda vez que você se deparar com esse estado alotrópico, você precisa observar, crianças, qual desses elementos, qual desses alótropos é o mais abundante. O que for mais abundante é aquele mais estável, né? E nessa estabilidade vai mostrar que ele tem uma entalpia menor. Então, aquele que está mais abundante, né, aquele que eu consigo encontrar facilmente, eu vou no comércio, vou no Seu Zé, vou lá no caderninho e compro um carbono grafite. Vocês sabem que é carbono grafite, vocês escrevem com ele. Carbono grafite é aquele dali mesmo, que vocês escrevem, né, no grafite, no lápis. Então, é muito comum, diferente do diamante. O diamante, ele é um alótropo que ele é escasso. Dificilmente você vai encontrar. Você não vai encontrar facilmente em qualquer esquina. Né? Então, você tem que levar em consideração essa relação dos alótropos. Observar aquele que tem maior quantidade. O carbono grafite, ele é mais abundante. Então, consequentemente, você nota que a entalpia dele é menor em relação à entalpia do carbono diamante. Ah, professor, mas eu estou vendo sinal negativo. Gente, cuidado. Esse sinal negativo não está dizendo para mim quem é maior e quem é menor na numeração, não. Eu já vi gente confundir, perder questões sobre termoquímica, porque acha que menos 300 e quanto aí? 395 é menor que menos 393. Crianças, esse sinal negativo é para indicar que a reação é exotérmica. A reação é exotérmica. Esse carbono grafite, ele é mais abundante. Ele vai ter uma variação de entalpia menor. Por isso que o seu valor na variação é menor. Ele é mais abundante, ele é mais estável, né? Ele tem uma estabilidade maior, né? Então, ele vai ter uma entalpia menor. Comparando as duas, comparando os dois alótropos, sempre aquele que for mais difícil de você encontrar, por exemplo, o ozônio, por exemplo, o diamante, por exemplo, o rômbico, o mais difícil de encontrar, ele terá a maior entalpia, caso você se depare com essas comparações, tá ok? Então, é um outro fator de influência, não só a questão das quantidades, mas também os alótropos. A alotropia também é um outro fator de influência. Tudo bem, crianças? Então, notem isso, notem sempre
O carbono grafite, ele é mais abundante, vou até colocar aqui, ó. Ele tem maior quantidade na natureza. Se tem maior quantidade, obviamente que ele terá a menor variação em relação ao seu participante, que no caso, opa, não é aqui. No caso, é o nosso amigo carbono diamante, né? Então, menor quantidade. Menor quantidade, maior vai ser aqui o seu valor. Maior vai ser a sua entalpia, a sua variação de entalpia. Ok? Estados físicos. Bora ver aí, ó, os estados físicos. Vamos observar, nós temos aí a água, né? A reação da água. Nos 3 estados, sólido, líquido e no estado de vapor. Vocês estão vendo aí. Observe agora do ladinho a variação de entalpia deles. Note que no estado sólido, aí na relação, né? Estados físicos dos reagentes e dos produtos. Reagentes e dos produtos. Antes da gente partir para aí, vamos olhar só a passagem. Vamos olhar aqui só a passagem. Eu estou falando aqui do estado, da passagem do estado sólido. Antes da gente partir para aí, tá? O estado líquido e o estado de vapor. Vamos olhar primeiro para cá. Então, quando eu passo direto, aqui é a fusão, né? E da fusão vai para a ebulição. Mas eu tenho o processo contrário, não tem? Do vapor para o líquido é a condensação e do líquido para o sólido é a solidificação. É ou não é? Nós temos passagens diretas, nós temos as chamadas sublimações, né? Ó, tanto no sentido da formação de vapor, quanto no sentido da formação do líquido. Então, nesse sentido direto, da esquerda para a direita, são todos processos endotérmicos, né? São todos processos que nós vamos ter que absorver calor. Nesses outros, né, na passagem inversa, na passagem contrária, são processos exotérmicos. Então, se eu tiver que fazer a relação de entalpia da mudança de estado físico, veja bem, da mudança de estado físico, não estou falando de uma reação, e sim da mudança do estado físico. Eu vou dizer o seguinte, que a entalpia do estado sólido é menor que a entalpia do estado líquido, que é menor que a entalpia do estado de vapor. Isso daqui vocês não podem esquecer nunca. Eu estou falando da entalpia das transformações, não estou falando da reação em si. Não estou dizendo que é oxigênio mais hidrogênio produzindo água. Eu estou falando da mudança do estado físico. Quando se depararem com essa relação, a maior entalpia sempre será, crianças, no estado de vapor. Por quê, professor? Porque eu tenho mais energia. Ele tem menos contato, né? O estado de vapor está mais solto, as partículas, então tem menos contato. Consequentemente, eles terão a maior entalpia. Eu não estou falando de variação, eu estou falando de entalpia. Não confundam. Variação de entalpia é uma coisa. Entalpia de um produto ou entalpia de um reagente é outra. A variação você pega os dois, tá? Mas especificamente nas passagens, eu estou relacionando com a entalpia das passagens. Então, nós temos também influência com elas. Não única exclusivamente com os produtos, tá? Mas também nós temos influência nessas mudanças. Então, não esqueçam, entalpia do sólido é menor que a entalpia dos líquidos, que é menor que a entalpia do estado de vapor. Tá ok? Então, maior entalpia entre eles é do estado de vapor, do estado gasoso. Ok? Agora sim nós podemos partir aí para o que está dito, tá ok, gente? Olha, a aula está sendo gravada, então eu vou precisar apagar isso daqui, tá, criança? Vou precisar apagar esse espaço que vai aparecer uma coisinha aqui, tá? Então, deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Vamos ver, observe que ó, no estado sólido aqui você tem um valor, 293, né? Então, você está vendo que aqui é diferente, tá? Na variação. No estado líquido, nós temos o valor 286. Você nota que está havendo uma queda, né? E no estado de vapor, a variação é 243. Volto a repetir. Esse sinal negativo, ele não indica o tamanho do valor. Esse sinal negativo está indicando o tipo de reação. Aí é uma reação exotérmica. Reações de síntese, o que é isso, professor?
Falei para vocês ano passado. Reação de síntese, onde eu estou somando. Ó, eu peguei aqui átomos de hidrogênio, estou somando com átomos de oxigênio e produzi o único elemento água. Peguei hidrogênio, peguei oxigênio, produzi o único elemento água. Então, isso chama síntese. E quando eu tenho reação de síntese, geralmente, no geral, tá? Geralmente, nós temos reações exotérmicas. Quando é o contrário, quando eu pego a molécula de água e transformo ela nos elementos formadores, nós temos reação de análise. Análise ou decomposição. E, geralmente, teremos uma reação endotérmica. Tudo bem? Voltando para cá. Criança, se eu estiver falando rápido demais, por favor, me chame a atenção. Mas nosso tempo é muito curto e eu preciso ser bem cirúrgico, tá? Com as minhas palavras. E vocês notam que eu estou até falando, eu estou repetindo demais algumas coisas para que fique bem fixado na mente de vocês. Mas qualquer coisa, por favor, me chame a atenção, tá ok? Me chame a atenção, estou aqui à disposição, vocês sabem disso. Então, eu vou apagar novamente o que eu fiz aqui, para a gente poder trabalhar por que os valores aqui são diferentes do que eu acabei de falar aqui do estado físico de cada um. Por que o estado sólido, que o senhor falou para a gente, que a entalpia dele é menor que a do líquido, e menor, obviamente, que a do vapor, mas aqui ele tem um maior valor na variação. Vamos ver isso agora. Vamos para o gráfico. Vamos observar o gráfico. Vamos ver como é que o gráfico nos indica aqui. Você vai notar que nesse processo de energia, né, nesse processo de liberação de energia, o estado de vapor, ele tem aqui uma menor liberação, tá vendo? Ó? Dá para ver isso daqui? É uma menor liberação, não é? Lembra que eu falei isso para você já, lá no gráfico? Aqui nós temos os reagentes, ó, aqui são os reagentes. Aqui é o que? É o produto. Quando nós temos reagentes acima do produto, nós temos a reação exotérmica, dá para ver aqui no sinal. Então, aqui, ó, é a chamada liberação de calor. Na liberação de calor aí, o valor vai ser o menor, que eu tenho aqui, ó, a representação do gráfico. Aí vamos lá para o estado líquido. Note Então, note que nessa nós temos essa representação para o estado líquido. E para o estado sólido, a liberação de calor é muito maior. Por quê, professor? Por que é maior? Imagina só, gente. Eu estou bem aqui com uma certa temperatura e vou aumentar, né, no ambiente, aquele vapor de água existente, ele vai evaporar muito mais rápido. Por quê? Porque ele já tem energia, gente. Aquele estado de vapor, ele já tem energia nele. Para que esses átomos, essas moléculas fiquem separadas, é porque ele já tem energia liberada. Ele já está liberando energia. Já está relacionado aí nesse processo de liberação. Então, é por isso que essa entalpia, por isso que essa liberação de energia é menor. Né? Do mesmo jeito, vai para o estado líquido. Né? Para ele poder liberar, para ele sair do estado de vapor para o estado líquido, ele vai ter que liberar uma energia um pouco maior. Né? Porque o seu estado ali é de menor energia, então ele vai ter que liberar mais energia para poder voltar para o estado líquido. E do mesmo jeito acontece para o estado sólido, porque ele vai sair do vapor do líquido para o sólido. Então vai liberar muito mais energia. Se nós fôssemos fazer aqui uma relação de entalpia para cada um, a variação seria sempre essa, né? Ó, a variação está bem aqui, ó. E isso é a variação. Então nós temos a variação do estado de vapor, nós teríamos aqui a variação do estado líquido e a variação do estado sólido está aqui, ó. Ela é grande, né? Então aqui é sólido, aqui é líquido e aqui é vapor, né? Então vai haver a liberação de mais energia no estado sólido. E volto a repetir, não confundir com a entalpia individual deles. Não confunda com a entalpia de cada estado. Isso é a variação, tá? Eu tô falando da variação. Tudo bem? Deixa eu tomar uma água aqui, gente. Perguntas? Tá de boa? Posso prosseguir? Se tiver alguém com alguma pergunta, alguma dúvida. Não, né, Bruna? Então, tudo bem.
Se tiver alguém, por favor, não guardem dúvida, gente. Não guardem. Pode perguntar. Pode perguntar, tá bom? Vamos lá. Operação com equação termoquímica. Então, bora ver como é que funciona esse tipo de operação, né? Não sei nem se eu já posso passar para cá. Mas eu já vou dar o estopim, né? Já vou dar o estopim do que é essa relação, tá? Então, veja só. Veja que nós temos a equação química, que está aqui, ó, com a quantidade de mols, né, de cada um. Tem 3 mols aqui, tem 1 mol aqui, né, colocado, porque é 1 mol. E nós temos aqui a sua variação de entalpia, que vocês estão vendo que ela é exotérmica, não é? Volto a repetir, essa reação é uma reação de síntese, né? Ó, é uma soma, reação de adição, né? Que a gente aprendeu lá no ano passado. É reação de adição. Então, eu estou somando, peguei nitrogênio, somei com hidrogênio e produzi amônia, NH3. Então, quando vocês têm essa reação de adição, geralmente nós temos uma reação exotérmica, tá? Geralmente é exotérmica. Então, tudo bem. O que a gente vai fazer? Podemos inverter a equação térmica. Nós podemos fazer a inversão de equação. Por quê? Porque eu preciso fazer cancelamentos. Eu preciso chegar no que nós chamamos de reação global. Mas toda vez que vocês mexem com a reação, escutem, ou multiplicar, ou dividir. Lembra quando eu fiz o processo de multiplicação lá no aumento da concentração? Eu não multipliquei também a entalpia? Então você faz isso. Se você precisar dividir, algum número aqui, algum valor, você vai ter que dividir para todos, inclusive da variação. Volto a repetir. Tudo que você fizer em relação, em função das equações termoquímicas, você vai ter que mexer também com a variação dela, tá? Então, bora ver aí. Inverti, né, ó. Se eu invertir a equação, o que foi que aconteceu? Eu saí de uma reação exotérmica para uma reação endotérmica. Tá vendo, ó? Eu inverti. Note que agora eu tenho uma reação de análise. Olha o que eu tinha falado para vocês lá no primeiro instante. Análise, ou seja, análise ou decomposição, né? Está se decompondo agora, ó. Decomposição. Decomposição é isso daqui, gente. Ó, eu peguei a amônia e mostrei como é que ela é formada. Ela é formada de nitrogênio e de hidrogênio. Note que ela é o processo contrário da primeira reação. Então, nesse processo de decomposição, que foi que eu fiz com o que eu tinha anteriormente na minha entalpia? Eu inverti o sinal. Se eu invertir a reação, sair de uma adição para uma decomposição, fiz esse processo de inversão, o que é que vai acontecer com o sinal? Vai inverter. Professor, mas se eu multiplicar e inverter, eu tenho que fazer a mesma coisa com o valor da entalpia? Tem sim. Se você multiplicar as reações e inverter, e você esquecer de mexer na entalpia, você vai fazer um cálculo, quando estiver falando de resto, estou chegando lá. Você vai fazer um cálculo com esse valor sem ter mexido. Você não modificou ele, você esqueceu. E você vai fazer o cálculo bonitinho, né? Vai dar lá toda a variação e vai encontrar a letra errada, a letra A te esperando. Aí você vai marcar, achou que acertou, e você errou, porque você esqueceu do último detalhe, que foi justamente modificar a variação mediante o processo de modificação que você fez. Ou inverteu, ou multiplicou, ou inverteu e multiplicou, ou inverteu e dividiu. Então, todo esse processo matemático feito na equação vai modificar também a variação. Até aí, tudo bem? Tranquilo. Posso prosseguir? Certo. Vamos lá. Nunca mais tinha visto você, Bruna. Eu te vendo aqui, hoje eu te vi, eu fiquei, faz tempo que eu não vejo a Bruna. Então, bora lá. Operações com ainda continuação, né? Bora ver como é que funciona agora em outro sentido. Veja só. Quando podemos multiplicar ou dividir. Olha a relação de multiplicar e dividir é uma equação. Olha a relação. Então, veja. Se eu multiplicar a reação, vamos lá. Veja que eu peguei e multipliquei por 3, tá vendo? Ó? Né? Eu peguei essa reação aqui e multipliquei por 3. Agora aqui ficou 3, aqui ficou 9, que vocês estão vendo aqui embaixo, aqui ficou 6. E o que é que vai acontecer com a entalpia? Ela vai triplicar também.
né? Ficou 3 vezes esse valor, né? Ó, 66 kJ. Então, tudo que fizer em relação à equação química, vocês vão ter que também modificar lá na entalpia. Note que o sinal não inverteu, o sinal não multipliquei, não mexi com o sinal. O meu sinal permaneceu o mesmo. O que aconteceu apenas foi a multiplicação do valor. Mexi lá com a quantidade, mexi com o valor. Bora ver aí outra relação. A gente pode somar, né? Isso daqui já começa a falar, já até vou botar aqui, ó. Começa a falar de Hess. Lei de Hess, tá? Ainda vou falar muito dela, porque eu vou falar ainda das formações, tá? De formação, de ligação, tá? Mas eu também posso somar as equações térmicas. Eu posso fazer a soma. Como? Se é uma soma, vocês estão notando que a minha primeira relação é uma reação de adição. A segunda é uma decomposição, é a mesma reação, só que está no processo contrário, está invertida. Note que esse valor é um valor aleatório, esse valor é um valor indicado para vocês, tá? Não é porque eu multipliquei, eu somei, eu dividi esse valor, não, tá? A síntese é uma coisa, a análise é outra. Então, esses valores de entalpia, eu vou dizer isso para vocês, vocês não são obrigados a saber. A questão tem que fornecer para a gente. Isso é um processo experimental. Então, no processo de decomposição do dióxido de nitrogênio, vai haver a absorção de 113 kJ/mol, diferente do que acontece na formação do nitrogênio. Absorve apenas 66. Então, é um dado que a questão te dá. Agora, se você precisa fazer o processo de somatória, você precisa somar duas equações químicas, duas equações termoquímicas, você precisa cancelar alguns elementos. Então, nesse cancelamento de elementos, aí você precisa fazer os processos ou de multiplicação para que as quantidades fiquem as mesmas e você possa cancelar, e os demais você soma, ou faz o processo de divisão, enfim, é toda uma matemática. A questão é isso, é toda uma matemática para poder fazer essas relações. Então, veja só. Aqui está igual, ó. Eu tenho 2 mols de NO2 e aqui também. Então, eu posso, ó, cancelar. Tem mais alguém igual aí? Não tenho, mas eu tenho 2 moléculas de oxigênio que só tenho uma. Tá vendo? Tenho 2 moléculas de oxigênio lá na primeira reação e tenho apenas uma aqui. Então, eu posso fazer uma soma, né? Ó. Então, cancelo uma daqui, com uma daqui, fiquei com uma. Olha como é que vai ficar a minha reação, porque o que sobra desses cancelamentos, o que sobrou, ele vai fazer parte da minha reação global, que vai vir para cá para baixo. Ó, a minha reação global é o que sobrou, crianças. Então, notem que o que sobrou eu botei aqui embaixo, ó, nitrogênio, um oxigênio. Por que é um oxigênio, professor? Porque eu tenho 2 aqui, ó, tá vendo? Eu tenho 2. Tenho 2 moléculas de oxigênio. E lá na outra reação só tenho uma. Então, se elas estão contrárias, eu posso cancelá-las. Se elas estão na mesma representatividade, um produto, outro no reagente, eu tenho que somar realmente. Né? 2NO mais 1NO, 3NO. Então, aí eu tenho que somar. Nesse caso, vocês estão contrários, por isso que eu preciso inverter algumas vezes as reações para poder cancelar. Então, o meu tempo, falta um minutinho, tá? Então, para concluir. O que sobrou, eu baixei. E notem o que aconteceu com a variação. Eu somei. Peguei mais 66 kJ/mol, somei com 113, e nós temos aí o resultado de 179 kJ nessa nova reação, que foi justamente a somatória existente aí das equações termoquímicas. Então, nós vamos necessitar fazer esses processos de cancelamento quando formos trabalhar diretamente com Hess. Então, note, professor, então, aqueles artifícios que o senhor mostrou, eu posso fazer nessa equação? Pode. Ele poderia muito bem não ter colocado esse 2 aqui na reação, poderia colocar ela no balanceado. E aí você precisava multiplicar essa reação. Lembrando que, para você igualar, vamos dizer, vou mostrar agora o que eu estou querendo dizer. Se ele tivesse colocado, deixa eu ver se ele multiplicou isso daqui, dividido por 2, 56,5. Bora lá. Se eu tivesse colocado assim,
N2 mais... Não vou colocar os valores, as unidades para não perder tempo, tá? O2 formando aqui 2NO2. E deu essa entalpia para a gente. Mais 66 kJ/mol. Se tivesse dado só assim, ó, NO2 produzindo aqui 2NO, aliás, perdão, só NO. Eu vou botar desbalanceado. Vou botar desbalanceado, então bora lá. NO mais O2. E desce aqui pra gente o valor da entalpia, né? O valor da entalpia. Vou colocar assim, vou colocar desse jeito o valor para ficar mais interessante para a gente. Se eu multiplicar aqui, não dá certo. Se eu tivesse colocado um e-mail aqui, né? Ó. Pronto, vou colocar o e-mail aqui. Certo, e vou colocar o e-mail aqui também. Tivesse dado o balanceamento para vocês. Aqui ficaria quanto? Metade lá, 56, eu multipliquei aqui. 56,5. Então, eu preciso encontrar a equação global. Como é que eu faço? Eu vou olhar para essa equação aqui, ó. Veja que ela está invertida, né? Ó. Se na primeira equação eu tenho... Oxe, gente, o que aconteceu aqui? Não entendi porque que ficou assim. Oxe, o que aconteceu? Pronto, voltou. Tô terminando. Passei um minutinho, mas veja só. Como é que eu posso cancelar essa reação, gente? Eu vou ter que multiplicar a segunda por 2. Eu vou multiplicar a segunda por 2, por quê? Porque eu botando um 2 aqui, não dava para ser um e-mail aqui, né? É um mesmo, tá? Aqui é um mesmo, tá? É um e-mail no outro. Desculpa, gente. Eu me empolguei. É um e-mail no outro. Quem tá entrando? A Thaís agora, Thaís. Essa semana a minha net tá horrível. A minha também. A minha também, Bruna. Eu me empolguei, tá? Vou botar bem aqui, ó. Eu vou tirar bem aqui esse 1,5, pronto. Aqui ficaria só 1, tá certo. Ali dá para fazer a matemática agora. Então, veja, eu vou colocar um 2 aqui, que eu estou multiplicando aqui também, né? Aqui cancelo, né? Cancelei com 2 e fica só 1 mol. Pronto, eu voltei para cá. Só que eu tenho que multiplicar aqui também. Tem que multiplicar aqui também por 2. Multiplicando por 2 dá quanto? Dá 113. 113 quilojoules. Beleza, foi o que a gente fez lá. Depois de feito esse procedimento todo aqui, eu tenho que cancelar, né? Ó, cancelo esse com esse, como nós cancelamos, né? Ó, aqui eu tenho 2 mol de oxigênio, aqui eu tenho 1. Então eu posso cancelar esse 1 e 1 de lá. Então fiquei com 1 lá em cima, né, não? Consequentemente, na minha reação final, eu vou ter essa daqui, né, na minha equação global, e eu vou somar os valores que eu tenho agora, que é 66 mais 111 quilojoules, e nós temos esse valor de mais 179. Por que eu não mexi no sinal? Porque eu não inverti a equação. Inverti? Não. Ela foi dada para mim daquele jeito. E daquele jeito eu já consegui cancelar. O artifício que eu usei foi multiplicar de baixo. Multipliquei a de baixo, multipliquei o valor, consegui cancelar todo mundo que foi possível cancelar, baixei o que sobrou, encontrei a equação global. E nós iniciamos aí a reação de equações químicas. E eu vou parar hoje por aqui, tá bom? Agradeço demais a participação de vocês. Espero que a aula tenha sido proveitosa, foi meio rápida, tá? É um conteúdo que não é tão simples assim, mas eu consegui simplificar bem. Que você lê no livro, lê, às vezes não entende. Então, eu consegui simplificar para vocês. Valeu, Álvaro. Valeu, Bruna. Valeu, Matheus, Valdênia, Ashley, Pedro, Lia, Cíntia, Erla, Thaís chegou agora. Um abraço para todos. Tá lá no sala de aula o roteiro da aula de hoje, tá? E a aula na íntegra eu vou colocar também, tá bom? É só ter um tempinho eu coloco para vocês. Tchau, gente. Estudem, tá? Estudem o que eu falei para vocês. Um abraço. Ana Júlia.